falso líder normalmente ele não está preocupado com o ensino bíblico íntegro, honesto. Muito mais preocupado do que te explicar a Bíblia é te dar um conjunto de pode e não pode. É um conjunto de isso aqui sim, isso aqui não. Como manobra ou como ferramenta de controle. Eu falava que cria em Cristo, que era salvo por Cristo, mas se alguém me perguntasse, tá bom, mas Jesus te salvou de quê? Como? Quando? Eu não saberia responder. Vai começar o Iron Talks. Neste programa questionamos tudo, sempre na busca pela verdade. Júlio Ribeiro é pastor, professor de interpretação bíblica e fundador da Pregai, escola que conecta fé, palavra e consciência. Com transparência e convicção, ele questiona certezas, defende a integridade da Bíblia e busca despertar em sua audiência a fé informada e a coragem de viver a verdade sem medo. E por isso a revelação verbal, gramática de Deus é tão importante e a gente deveria valorizar tanto. Tu começou teu trabalho no Instagram há quanto tempo atrás? Comecei em 2020 e estamos desde então produzindo conteúdo. Qual que é a resposta da galera, assim, grosso modo, né, via de regra, quando você traz alguns contextos que contrariam, talvez, a lógica ou o que era esperado da galera ouvir? Contrariam as convenções gerais, né? Isso. É um trabalho de... não é nem descoberta, é um trabalho de redescoberta, porque como professor, a ideia é ensinar que a gente não pode encarar um texto que foi escrito há 2000 anos atrás com a lente, no meu caso, né, carioca, do Rio de Janeiro do século XXI. Não posso encarar um texto de 2000 anos atrás com a lente de São Paulo, né, de 2025. Eu tenho que tirar essas lentes, eu tenho que colocar as lentes do primeiro século, daquela região, daquele local, para entender o que aquilo significava dentro de seu contexto original. E aí esse trabalho de redescoberta e que em muitos casos as pessoas chegam àquela conclusão, né? Poxa, faz todo sentido. Então o feedback tem sido bem positivo nesse sentido. Agora, tu já se deparou com algum contexto, digamos assim, que te surpreendeu porque você achava que era uma coisa e era totalmente diferente? Quase todo dia. Quase todo dia. Teve um caso recente, que é justamente o texto que Jesus direciona a uma das igrejas do Apocalipse, onde ele diz, né, estou à porta e bato. E a gente tem como convenção que isso é um texto de evangelismo, né? A gente usa esse texto para evangelizar. Jesus está à porta batendo. Só que Jesus não mandou essa carta para ímpios, ele não escreveu essa carta para ateus, ele escreveu essa carta para crentes. Era uma carta dura, uma carta pesada. Então a ideia ali não é transmitir uma ferramenta de evangelismo, é dizer que é possível tocar uma igreja, é possível se dizer cristão com Jesus do lado de fora da casa. Ele estava, na verdade, acusando a igreja do tipo, eu estou do lado de fora. Vocês estão celebrando e tocando a vida de vocês e eu estou aqui batendo. Então não é justamente um chamado ao evangelismo para que o pecador ímpio que não conhece a Cristo se converta, não. É para que o crente, é para que o cristão perceba essa dura realidade, que é uma realidade presente no Antigo Testamento, né? Quando a gente vê o texto de Sansão, que o espírito se ausenta e ele nem percebe, na Nova Aliança existem muitas igrejas em que Jesus está do lado de fora batendo ainda. Tem uma outra questão, o evangelho, até pouco tempo atrás, vamos botar 20 anos atrás, ainda era dentro das comunidades. Quando começa a internet, eu lembro do YouTube e tal, eu já dizia isso até para minha esposa, falava assim, movimento interessante. Por que cada... isso é uma coisa que eu falava, né? Cada igreja, por exemplo, você tem uma congregação e ela tem, sei lá, 10, 20 igrejas espalhadas. Cada igreja tem o seu pastor. No domingo, cada igreja prega uma palavra. Eu dizia assim para minha esposa, por que não é um pastor, ou seja, o pastor presidente, pregando a mesma palavra para todas as igrejas? Só botar numa televisão, todo mundo tá ali, o louvor é ao vivo, tudo é ao vivo, mas a palavra vem de uma direção única que pode ficar rotacionando, isso é da igreja, do direcionamento, mas pelo menos todo mundo está seguindo uma mesma orientação comum, né? Eu já pensava, porque, de novo, não há mais barreiras, mudou muito o alcance. Só que hoje extrapolou esse alcance. Então,
existem aqueles pastores mais conhecidos que chegam na casa de todo mundo. O cara tá ouvindo o pastor da igreja dele, que muitas vezes está falando outra coisa. E ao mesmo tempo, ele está tendo acesso visual e teológico até de diversas ramificações do cristianismo. E agora fica a pergunta: como não escandalizar? O terceiro, que eu realmente me aprofundei só na primeira e segunda opção, mas a terceira opção seria justamente trabalhar e investir em conhecimento, trabalhar e investir em aprofundamento bíblico, justamente para que esses crentes fracos, entre aspas, né, que foi o termo que Paulo utilizou, amadureçam e cresçam. Olha o exemplo bacana, e é por isso, até abrindo um parêntese aqui, é por isso que eu hoje me sinto muito privilegiado de fazer o que eu faço. Hoje eu me identifico me vejo como um professor, aquilo que dentro dos ministérios é o ministério de mestre. Eu prego a palavra? Prego. Sou pregador? Sou. Mas as pessoas falam: Júlio, você prefere o púlpito ou a sala de aula? Eu falo: pode ficar com o púlpito para vocês. Sim. Me deem a sala de aula. Sim. Até porque, falando assim, a grosso modo de brincadeira, pregador você acha a cada esquina, né? A cada esquina você tem 10 pregadores. Todo mundo quer ser pregador. Agora, o trabalho do ensino, ele não tem tanto, às vezes, aquele glamour, aquela coisa toda, mas é ali onde a gente constrói, né, a maturidade. E aí você perceba, né? Olha que coisa interessante. Dentro do nosso contexto brasileiro aqui hoje, evangélicos, beber bebida alcoólica é um alto escândalo, é um escândalo muito grande. Isso. Se nós formos para Portugal, por exemplo, não vai ser incomum ver pastores bebendo vinho. Na Alemanha, no final do culto, você bebe cerveja. No final do culto, dentro da igreja, tá? E na Rússia? É vodka. Então, assim, olha que interessante. Você perceber que o Rio de Janeiro não é o umbigo do mundo, né? Isso. A igreja, o meu contexto ali do Rio, Jesus não está só ali. Existem diversos contextos e é por isso que é tão importante entender que o princípio está acima da aplicação. O princípio é o que realmente importa, porque Sim. se eu pegar lá, comer carne é pecado, beber cerveja é pecado, poxa, e Lutero que bebia cerveja, que a esposa dele fazia cerveja para ele? E em Portugal, que a gente bebe vinho socialmente, e aí? Todos os pastores da Alemanha estão em pecado? Todos os pastores de Portugal estão em pecado? Todos os pastores da Rússia estão em pecado? Como que funciona isso? Não. Cada contexto com suas especificidades, mas o princípio, os princípios bíblicos, melhor dizendo, prevalecem. Então, eu acho que até esse papo que a gente está tendo aqui está servindo para abrir um pouco o campo de visão das pessoas e falar: opa, realmente, né? Eu tenho o meu contexto aqui, sim, que pode não ser. Um pastor que eu acompanho muito, ele deu um exemplo que fala muito sobre isso. Ele era de Recife, né, de uma cidade litorânea, foi abrir uma igreja no interior. Criado em cidade litorânea, usava bermuda. Saiu de casa na cidade do interior para comprar foi na padaria de bermuda. Escandalizou o povo. Meu Deus, o pastor de bermuda mostrando as canelas. Muito feio, né? O que ele falou? Durante o tempo da plantação da igreja no interior, para não escandalizar os irmãos, para não criar problema, eu só usava calça. Sim. Gente, é sacrifício usar sua calça? Ele falou: para mim não foi sacrifício nenhum. A obra avançou, sim, todo mundo ficou feliz, e quando eu voltava para Recife, botava minha bermuda, acabou, o problema é resolvido. Sim. Então, é outro bom exemplo de como a liberdade cristã, ela é limitada pelo amor, que é o princípio que foi trabalhado lá em 1 Coríntios 8. Isso eu acredito, acho que é perfeito. Agora, é desafiador no nosso tempo. Sim. Porque todo mundo tem uma opinião e quer emitir, tá, né? Tá lá aberto, a internet está para isso aí mesmo. E aí é muito comum aquela velha questão. De novo, praia, mulher vai de biquíni, vai de maiô, vai de roupa, burca, aí tem de todo, né? Academia. Meu Deus, pode bater foto, não bate foto. Qual é o limite da roupa? Exatamente. Aí a mulher pode ir de top, pode ir de a calça apertada. Não, tem que ir com a roupa larga. Não, nem vai pra academia. É. Quer dizer, tem várias questões hoje. E aí corre-se o risco, é que isso que eu iria te perguntar agora além, da gente resgatar, porque eu acho que é um pouco mais fácil, um puritanismo que tem aparência de piedade, na minha opinião. Não que não tenham havido pessoas extraordinárias, os puritanos, tem vários, né? Que são nossas referências absurdas. Mas, via de regra, você corre o risco de trazer de volta um puritanismo, que é o tal do moralismo, que tem aparência, como o apóstolo Paulo fala, de piedade, mas nega a sua eficácia.
e não tira do homem a concupiscência, mas apenas aprisiona e o possibilita, ou capacita, a ficar apontando a do outro como se fosse um escape daquilo que ele está aprisionando dentro dele. Do tipo, eu não tô feliz. E não quer ninguém feliz. Exatamente. Tipo assim. É um risco grande. Como é que você vê isso? Você acha que isso vai voltar ou não? Porque eu vejo isso acontecendo com os católicos, tá ligado? E esse comentário, ou pelo menos essa linha de pensamento, ela puxa para um outro tema bíblico super comum, pelo menos no Novo Testamento, que é o modo de operar do falso mestre. É o modo de operar do falso líder. O falso líder, normalmente, ele não está preocupado com o ensino bíblico íntegro, honesto. Muito mais preocupado do que te explicar a Bíblia é te dar um conjunto de pode e não pode. É um conjunto de isso aqui sim, isso aqui não. Como manobra ou como ferramenta de controle. Isso aconteceu nas igrejas do Novo Testamento, a ponto do apóstolo Paulo escrever aos Colossenses: ninguém vos julgue por dia de semana, circuncisão, comida, porque tudo isso é sombra e que se cumpriu em Cristo. E existiam, isso na comunidade de Colossos, né? Mas os Gálatas enfrentaram, os Filipenses enfrentaram falsos mestres que vinham com suas heresias e queriam, de fato, subjugar o povo de novo, debaixo de sistemas e de ideologias. Isso vai perpetuar nessas comunidades em que esses falsos mestres têm o controle, têm o poder e deixam o povo alheio ao conhecimento bíblico, com as narrativas de que teologia é pecado, teologia é coisa de Satanás, teologia esfria o crente, que infelizmente é uma realidade em muitos cantos do nosso Brasil agora e do mundo, provavelmente. A partir do momento que o conhecimento bíblico chega em que você realmente tem clareza do texto, faz a interpretação correta, consegue ir ao texto bíblico e realmente entender, o terreno para esse tipo de edificação desmorona. E não é raro eu receber mensagens de pessoas que encontram o perfil, começam a seguir ou fazem parte da escola, falando: poxa, professor, 20 anos de igreja eu tenho, 30 anos de igreja eu tenho e eu nunca parei para estudar a Bíblia. E agora é como se a pessoa se tornasse uma criança de novo para conhecer o básico, o beabá. Só que quando você vai ver, às vezes é presbítero, às vezes é pastor, às vezes é uma missionária, 30 anos de igreja, conduziu a família toda para a igreja, mas ela mesma não tinha o conhecimento do que é o evangelho e do básico da fé. Eu acho esse é uma questão muito, muito interessante, tudo que a gente está falando, né? Sobre até a volta do movimento, como eu disse, que é uma possibilidade, porque é sempre um caminho mais fácil. E você falou uma coisa muito legal quando diz assim, e é dito, eu lembro disso, estudar teologia esfria, aquela coisa toda. E de fato, aparentemente, para muita gente esfria. Agora, esfria por quê? O que é esfriar para grande parte do movimento? Vou te fazer uma outra pergunta já, provocando também, querendo saber a tua opinião. O que é o esfriar? É sair da comunidade, ou da igreja, ou do sistema? Porque às vezes o cara estuda e ele começa a se fazer perguntas. Aí aquela velha história que você falou lá das opções. Aí ele vai chegar para a liderança dele e falar: pô, mas isso não é assim, pô. E o cara não quer saber. O líder não quer saber. E começa a escantear esse cara. Mas ele tem uma revelação de verdade. Mas o líder espiritual da comunidade não quer saber. E é uma manipulação. E você sabe bem como isso pode funcionar. Porque religião, ela... cara, é espiritual, é céu e inferno, tem um medo intrínseco da alma de muita gente, que delegou a alguém um controle, um cuidado, enfim. E aí, você tá mexendo com, eu vou usar uma palavra até forte, superstição de muita gente. Superstição. Aí esse cara chega, mas não é que ele esfriou, ele começou a olhar que, cara, pera um pouquinho, beleza, orar em línguas, que legal, isso é um dom espiritual, mas, pô, não é igual o botão de tomada também, né? Ora agora! Porra, não é botão de tomada, porra. Se não fosse assim, ora agora, manda todo mundo sair curando também. Porque é dom. Ou é algo, né? Mas acontece, tem que acontecer, é pra fluir. Mas também não é do mundo, não é um movimento do mundo, é algo realmente espiritual e de Deus. E tem um propósito. E você tem vários tipos de orações em línguas. Eu tô dando um exemplo... Sim.
Aí o cara questiona isso, aí começa, não, mas você tá sendo rebelde, você tá sendo frio, E ele tá questionando, de repente, em verdade. Será que também o esfriamento, que muitas vezes é categorizado, não é simplesmente o cara que acorda e diz, cara, o sistema tá criado desse jeito, mas por que é desse jeito? Normalmente o conceito de esfriamento vai estar na boca de quem fala. Ele fala que você esfriou dentro do meu conceito de esfriar, né? Pois a gente pode pensar biblicamente o que seria o esfriamento espiritual, recorrer a alguns textos, mas tudo que você falou remete um pouco ao que eu vivi, né? Quando eu comecei a estudar, até num molde meio que autodidata no início, né? Eu comecei a estudar através de um amigo do trabalho, cristão também igual eu, mas, Júlio, você nunca leu nada? Eu falei, não, muito mal a Bíblia. Não, cara, toma esse livro aqui, me emprestou o primeiro livro, e eu gostei, e o segundo. E aí começou, aí a bola de neve, né? O negócio virou enorme, graças a Deus, né? Hoje em dia, estudar faz parte da minha rotina. Mas, nesse processo, eu fazia parte de uma comunidade de fé, de uma igreja, que tinha esses traços em que o pastor dizia assim, não, antes de Deus falar com você, tem que falar comigo. Ou confirmar em mim, né? Se não falar comigo, não é de Deus. Entende? Sim. Como é que era o discurso? Sim. Era assim. Sim. Era exatamente. Primeiro com o anjo da igreja, depois com você. Né? Dá essa anjo da igreja, né? Remetendo lá o Apocalipse. A gente vai falar sobre isso logo. Então eu vim de um contexto Sim. assim, sabe? E eu não falo isso com ingratidão, porque foi um dos momentos da minha vida que eu mais cresci. Eu falo com tristeza. Porque poderia ter sido um crescimento até mais saudável. Não precisava ser um crescimento tão de atrito, né? Tão conflituoso. Sim. Mas eu lembro que, só dando um exemplo concreto para responder, uma vez dando aula para de escola bíblica para os jovens, e a gente entrou no assunto de salvação, e eu fiz a pergunta provocativa. Pessoal, nós hoje somos salvos pela graça em Cristo. E o pessoal que veio antes de Cristo era salvo como? E o pessoal discutia com isso. Eu falei, gente, da mesma maneira, só tem um caminho para a salvação. Como assim? Antes era por obras e hoje é pela fé? Não, nós cremos no Messias que veio. Eles criam no Messias que viria, mas antes de Cristo, depois de Cristo, só existe um caminho para a salvação. A gente não vai pregar aqui 2 caminhos de salvação. E no final da escola, sempre subia um representante lá, né, para dar um resumo, e a menina subiu com o olho assim, brilhando. Meu Deus, eu sempre tive essa dúvida e hoje eu aprendi que quem veio antes de Cristo também é salvo por Cristo, também é pela fé. E depois o pastor assumiu o microfone e falou, alto lá, porque os antigos alcançaram bom testemunho diante de Deus, citando um texto da carta aos Hebreus, né? Então ele meio que corrigiu ali no púlpito, e eu ali já, né, quase explodindo lá no final da igreja. No final falei, pastor, como assim? 2 caminhos para a salvação, pastor? Obras salvam também? Testemunho salva? E aí deu aquela desconversada, eu falei, não, pastor, vem aqui. De certa forma eu coloquei na parede, não no sentido de falta de respeito, mas no sentido de não aceitar que no púlpito da minha igreja estivessem pregando salvação por obras. Lógico. E aí desconversou, e ali eu digo que foi o início do fim, né? Porque a situação persistiu e coisa e tal, e quanto mais eu estudava, mais eu percebia alguns absurdos relacionados a dinheiro, relacionados a algumas coisas, até que um certo dia a gente marcou uma reunião final, poxa, pastor, estamos indo para outro lugar, amém, apertamos a mão e coisa e tal. Foi o que eu decidi. Vou ficar ali criando atrito, criando problema, faca, né? me estressando, não vou. Então, esse é o poder, esse é o impacto do conhecimento bíblico. Na cabeça dele, provavelmente eu esfriei. Provavelmente eu gelei, virei um cubo de gelo. Desviou. Mas foi o que eu falei no início. Sorveteriano. O conceito de esfriar normalmente está na boca de quem fala. Sim. Eu, por outro lado, entendo que eu não esfriei. Eu entendo que verdadeiramente eu comecei a entender com muito mais propriedade aquilo que eu professava com a minha boca. Eu falava que cria em Cristo, que era salvo por Cristo, mas se alguém me perguntasse, tá bom, mas Jesus te salvou de quê? Como? Quando? Eu não saberia responder. Sim. E através do estudo eu fui começando a entender isso, e isso fortaleceu a minha fé. Então, a teologia não esfria, a teologia não mata, a teologia não... Ela vai esfriar o falso fervor, ela vai esfriar a falsa espiritualidade, ela vai esfriar a ignorância bíblica. Isso ela realmente... A teologia esfria mesmo. Agora, o fervor genuíno,
o apreço pela escritura, o apreço até pela comunhão, porque quando eu estudo, eu entendo que você foi feito à imagem de Deus igual a mim, eu entendo que em Cristo somos parte de uma mesma família, e eu entendo tudo isso, isso fortalece a minha comunhão com o meu irmão, isso fortalece o meu amor pelo meu irmão, então não existem brechas para a gente defender qualquer ideia de que a teologia esfrie o crente verdadeiro ou atrapalhe a sua comunhão com Deus. O que você falou eu gostei muito, que o esfriar está na boca ou no olhar daquela pessoa que está te julgando. Normalmente né? é assim. Beleza, Júlio, mas vem cá. Agora, uma outra questão. Historicamente, a igreja se reúne e sempre se reuniu em grupos, né? Os 12 estavam reunidos ali, uns mais 120 ao todo, né? No tabernáculo. Então eram os 12 mais... Os 12 não, porque levantaram Matias, né? Os 11 mais Matias e 108 lá, né? Orando. Depois eles foram se reunindo e tal. Só que aí entra uma pergunta para você. Israel sempre se reuniu, havia o templo como um local de comunhão, né, como se fosse aquele aglutinador, né, o local que agrega todo mundo, de identificação do sagrado. A igreja pós-Cristo está lá no tabernáculo, e isso também começa a acontecer, só que isso se pulveriza. Já não tem um local único e central. Então acontece nas casas. Sim. E obviamente, como tudo é muito incipiente, você tem aqueles 11 que andaram com Jesus, mais Matias, depois vem o apóstolo Paulo, e aquela galera que também viu Jesus, e eles, cara, a gente precisa sistematizar esse ensino aqui. E aí você tem as lideranças locais, eles começam a tentar cuidar desses grupos, porque era tudo muito novo. Sim. Tudo muito novo. Então, tá. Só que a igreja, no avançar da história, ela de novo se centraliza após Constantino, se pulveriza, mas tendo essa matriz central. Aí vem a reforma protestante. Claro que a igreja se espalhou pelo mundo. O cristianismo ele foi alcançar várias culturas, mas eu estou falando do Ocidente mesmo, que é a nossa base principal. E aí, até hoje, a gente tem o padrão após reforma. Então nós temos os católicos, temos os ortodoxos, mas pós-reforma os evangélicos tendo uma pulverização maior de diferentes lideranças e tudo mais. Aí vem uma grande questão. O cristão, o que é a igreja? É ele ou é a comunidade que ele faz parte? Que tem um anjo lá. Isso é muito importante para o nosso tempo, a gente tentar, de maneira equilibrada, explicar isso para as pessoas. Como é que você entende isso? Respondendo na lata, o cristão não é a igreja. O indivíduo solitário não é igreja. Num linguajar bem bíblico, ele é morada do Espírito Santo, ele é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita dentro dele. Mas existem algumas definições neotestamentárias para igreja. Paulo fala que a igreja, por exemplo, é o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, fomos todos batizados em um só Espírito, fazendo parte de um só corpo. Nós temos, por exemplo, num viés meio que de transição entre a Antiga e Nova Aliança, João Batista falando sobre o noivo e a noiva, e os autores do Novo Testamento resgatando também essa nomenclatura. Mas também temos uma terceira definição, que é a família de Deus. O apóstolo Paulo explora muito essa ideia na carta aos Gálatas, que foi, teólogos concordam que foi sua primeira carta que temos registro, e na Galácia havia esse problema de separação, Falsos mestres haviam chegado lá, descredibilizando a mensagem do apóstolo Paulo, dizendo que ele recebeu essa mensagem de segunda mão, por isso ele falou, olha, eu recebi direto de Cristo, falando que ele não era um dos apóstolos legítimos, e ele defende o apostolado dele, dizendo, olha, que Jesus apareceu para mim, então ele defende a legitimidade do seu apostolado, e ele confronta o comportamento de Pedro e até de Barnabé, que quando os gentios estavam presentes se comportavam de uma forma, quando os judeus chegavam se comportavam de outra. E dentro desse contexto rico das igrejas da Galácia, o apóstolo Paulo, ele, principalmente nos capítulos 3 e 4, ele resgata
a promessa feita a Abraão, ou melhor, ele resgata o início da aliança que Deus fez com Abraão lá em Gênesis 15, dizendo: e creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi lhe creditado ou imputado por justiça. E ele diz que no Messias, em Jesus, essa promessa se cumpre. Jesus, ele é o filho de Abraão por excelência, ele é o filho prometido para Davi, e em Cristo não há judeu nem gentio, não há homem nem mulher, não há escravo nem livre, porque todos fazem parte de uma só família. A família de Deus reunida em torno do Messias. A ponto dele dizer, né, no capítulo 6, o que importa não é circuncisão nem incircuncisão, é essa nova criação, esse novo mundo que está irrompendo no mundo antigo, algo novo nascendo no meio de um antigo concerto, que é o que o evangelho é hoje, né? Como uma flor desabrochando no meio de um caule apodrecido. Então, o cristão sozinho, ele não é igreja. A igreja é a realidade do corpo de Cristo, e a igreja verdadeira é invisível. Sim. Deus tem uma igreja pura, no santa meio... e perfeita. Sim. Exatamente. Deus tem uma igreja no meio da igreja, ou no meio das igrejas, se você preferir. Então, cremos, né, segundo a palavra instrui, que naquele grande dia, quando formos transformados, Jesus vier arrebatar o seu povo, a gente não vai ter somente os assembleanos. Alguns assembleanos vão subir, outros vão ficar. Nem só os presbiterianos, nem só os batistas, nem só nenhum povo que se identifique por nenhuma placa ou nenhuma bolha. Em muitas parábolas, Jesus diz: olha, o reino de Deus é como uma grande rede que pega todo tipo de peixe. Ele fala: olha, estarão dois no campo, um vai sumir, o outro vai ficar. E aí, né, já não é uma parábola, é um sermão escatológico. Mas, enfim, quando eu entendo que fui batizado pelo Espírito e faço parte deste corpo, quando eu entendo que eu e o meu irmão lá da Nigéria e o meu irmão lá da China fazemos parte de um mesmo corpo, unido em torno de um mesmo nome, e nós fomos resgatados pelo mesmo sangue, o mesmo sacrifício do mesmo Messias, ali eu sou igreja. Daria para expandir esse olhar para a própria humanidade, né? Com toda certeza. Que é a expressão máxima do amor. Não sei se todos estão preparados para essa conversa. Já me entendeu. Isso é uma conversa difícil. Não sei se todo mundo vai preparar essa conversa. Porque... E isso não deveria ser um problema. Não, jamais, pô. Isso deveria ser alegria, pô. Irmão. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas o meu maior escândalo ou a minha maior surpresa quando Jesus voltar vai ser o fato de eu estar lá. É lógico, pô. É lógico, pô. O meu maior escândalo é falar: gente, eu tô aqui. A minha maior surpresa vai ser Jesus ter me escolhido, sabendo de todos os motivos que eu dou para ele não me escolher. Isso é a salvação pela graça, né? E às vezes a gente não está preparado para uma conversa de entender que às vezes Jesus pode resgatar alguém que nem como crente se identifica. Ele não resgatou um ladrão em cima de uma cruz, mas, como eu disse, nem todo mundo está preparado para essa conversa. É isso aí, essa é uma conversa espinhosa para os cristãos. Eu repito, não deveria ser pelo contrário, é motivo de alegria e regozijo. Com toda certeza. Porque a salvação pertence ao Senhor, e só ao Senhor cabe. Não é a nós, não somos nós que devemos tirar joio de trigo, não é a gente que tem que ficar julgando e medindo. Podemos olhar uma árvore e ver seus frutos, isso é muito bom, até para saber com quem a gente pode ou não se relacionar, ter mais intimidade ou menos intimidade, mas ainda assim, eu deixo a árvore e o cortar dela com Deus, tá ligado? Isso não cabe a mim, porque tem essa passagem, eu acho ela extraordinária, Júlio, quando perguntam para Jesus, e era comum, né, qual é o maior de todos os mandamentos? Ele responde: a carteira. Tá lá, é isso aqui, vocês já sabem. Amar a Deus com tudo que você tem e é. Ponto. Só que isso é subjetivo demais, porque pro Júlio pode ser uma coisa, para mim pode ser outra. Então, na prática, fica aberto. Então ele completa, diz: não, mas tem um segundo semelhante a esse, que isso aqui já não tem mais como tu saltar. Ama o teu próximo como a si mesmo. E aí, bom, para eu amar o meu próximo, a mesma medida, intensidade e respeito com que eu me amo, eu tenho que olhar o meu próximo como a mim mesmo. Então eu preciso romper a separação de dois, porque aí já não são dois. Eu tenho que te olhar como eu me olho, então é um só. É o olhar de Cristo, que não via diferença nos seres humanos.
Somos diferentes nas atitudes, personalidades, caráter, inclusive, dificuldades, pensamentos, força. Porém, em essência, somos um. Exatamente. Então, para o cristão, ele ouvir isso, cara, deixa Jesus salvar todo mundo. Pode todo mundo ir pro céu? Tem muito crente que vai ficar bravo. Se todo mundo, não tô dizendo que vai, tá? Mas se todo mundo, de repente, aparecesse no céu, o cristão ia olhar e falar, pô, mas peraí, pô. Aquele não, pô. E eu acho confuso isso. Eu acho um pouco confuso. É confuso e prepotente demais. É importante a gente tocar nesses assuntos, ainda que nem todo mundo esteja preparado. E sempre que for possível, vou usar até um termo aqui, né, meio rude, sempre que for possível dar nomes aos bois, né? Essa nossa conversa aqui, ela tem que ficar claro, né? Pelo menos a Bíblia não ensina essa ideia do universalismo. Não, jamais. Eu entendo, tô falando que... Jamais. Para ficar claro, né? É uma possibilidade, através do ponto de vista do que seria mais escandaloso, né? Deus salvar o fulano que, no meu conceito, ele não passa pela régua, mas eu passo. Normalmente é assim. E isso é uma atitude que Jesus ele confrontou muito nos religiosos. Tem uma parábola muito famosa, que é a parábola do fariseu e do publicano, todo mundo conhece, onde o fariseu ele se afastava no meio da multidão, não só para que ele ficasse em destaque, mas também porque ele se via mais santo e mais puro, então nem para correr o risco de contaminação ele se afastava do povo, procurava os lugares mais isolados e orava em voz alta: Pai, graças eu te dou, porque dou o dízimo de tudo quanto eu tenho, faço jejum 2 vezes por semana, e não sou como estes homens, né? Inclusive como este publicano, esses homens roubadores, injustos, imorais, e ele agradecia a Deus por isso. Então, normalmente, ele se via digno de tudo aquilo que ele tinha, o que ele vivia, o que ele conquistava, e não via o seu próximo como digno de qualquer coisa. O publicano nem ousava levantar o rosto ao céu, mas batia no peito dizendo: faz uma expiação por mim, ou tem misericórdia de mim. E é engraçado porque, através do contexto, por tudo aquilo que a narrativa indica, provavelmente esse episódio se passou durante um dos sacrifícios que eram feitos em favor do povo, né? Onde o sacerdote vinha, queimava o incenso, abençoava o povo, orava pelo povo, e o publicano se via tão indigno que ele dizia: eu não me encaixo nisso aí, eu sou tão pecador, eu sou tão ruim, que essa oração aí não é para mim. Eles são melhores do que eu. E o publicano pensa: Senhor, tem ninguém para orar por mim. Só tu mesmo. Então, Senhor, só o Senhor. E aí Jesus fala: esse foi para sua casa justificado. Ele que se via indigno foi para casa justificado. O outro que se via super digno não foi para casa justificado, foi para casa envergonhado, humilhado. E aí ele dá o princípio, né? Aquele que se humilha será exaltado, aquele que se exalta será humilhado. Então, o que realmente deveria causar constrangimento em nós, o que realmente deveria causar consternação em nós, é como pode todo santo dia a gente dar motivo para Deus largar a nossa mão e ele não larga. Todo santo dia a gente dá motivo para ele nos deixar, conforme Paulo diz em Romanos 1, né? Deus entregou tais homens às suas paixões infames. Deus podia fazer isso comigo também, mas todo dia ele continua me segurando. Isso deveria gerar consternação em mim, e aí eu não ia muito me preocupar de ficar incomodado com a salvação do próximo. Eu iria estar mais preocupado em agradecer, em louvar a Deus pela minha própria salvação. Eu penso da mesma forma. Também não creio no universalismo, mas eu também não acho que o inferno seja fácil, como as pessoas pensam que seja. O inferno... Aí tu me corrige, tu que é o professor aqui, hein, meu? Deixa eu falar bobagem não, hein? O inferno, ele é preparado pro diabo e seus anjos, né? Eu penso que o homem que vai pro inferno é aquele que é irremediavelmente sem diabra na vida. Ele se torna diabo, sabe? Ele se torna diabo de si mesmo, ele se torna diabo de si mesmo e dos outros. Esse cara, ele se torna diabo de si mesmo porque ele serra de fato, ele muda a humanidade dele, ele deixa de ser humano para ser essa maldade. E aí isso tem vários níveis. Desde um cara super arrogante a pessoas que são realmente cruéis, inclusive. E não deixam de ser arrogantes e prepotentes e orgulhosas, enfim, né? O orgulho como a raiz de quase todos os vícios, né? Agora, eu creio que Jesus, de uma forma ou de outra, ele está se apresentando ou já derramado de tal forma na humanidade pela graça que, ainda que não nominado
E isso, para nós, como conhecedores da história, eu vejo 2 pontos. É dádiva, cara. É dádiva. Sim. Mas também é compromisso, é uma responsabilidade absurda. Porque o juízo começa pela casa, né? Veja, se eu tenho essa consciência, quanto mais me é dado, mais me é cobrado. Então, uma responsabilidade maior, mas também a dádiva é maravilhosa. Como Paulo cita, inclusive em Gálatas, essa questão dos judeus terem tido a promessa. Pô, que dádiva, que benção. Você ser conhecedor disso tudo, isso é uma dádiva. Mas veja, não impediu de crucificar o Rei da Glória. Exatamente. É muito interessante isso. Então, legal, mas eu vejo a graça derramada e Cristo derramado. Por quê? Porque Jesus é quem diz das surpresas. E as surpresas, eu acho isso interessantíssimo, que a galera não percebe. Que quem achava que ia, não ia, não vai. E quem não sabia de nada é que vai. Exatamente. E eu acho legal. Surpresas. Cara, eu acho legal porque Jesus, ele era paradoxal para todo mundo que ele falava. Então ele ia falar com o religioso não entendia. Ele ia falar com a prostituta, ela não entendia. Ele comunicava de uma forma que a galera via e falava, mano, tô diante de quem aqui? E ele tocava todo mundo. Conseguia alcançar todo mundo. Não é verdade? Então, eu penso isso, que muitos me dirão, né, mas quando te demos de comer, de beber, quando, Senhor? Quando vocês fizeram, mas eles não sabiam nem o nome, nem para quem faziam. Exatamente. Enquanto outros, porque não faziam de maneira rude, ou profetizamos em teu nome, afastai-vos de mim. Tocando na questão do inferno, né, escatologia, eu já deixo claro que meu irmão, é o campo da teologia que eu assumo, tenho mais dificuldade, eu preciso me aprofundar muito mais, acho difícil e admiro quem entende profundamente. Entretanto, ao pensar no conceito de inferno, até trazendo um pouco do início da nossa conversa, pelo menos 4 pontos vêm à minha cabeça. Em primeiro lugar, eu entendo o inferno literalmente. Eu entendo que o inferno existe. Mesmo que muitas narrativas hoje entendam, não, isso aí é história para boi dormir, é só um freio moral. Como que pode um Deus bom lançar pessoas no inferno? Toda essa conversa liberal, da teologia liberal, não compactuo. Entendo que Jesus tratou o inferno e os autores do Novo Testamento como uma realidade literal, amparadas em muitas realidades literais tipológicas do Antigo Testamento. A destruição de Sodoma e Gomorra, por exemplo, o dilúvio de Noé, todas sombras que apontavam para um juízo muito maior, derradeiro e final. Segundo ponto, como nós já comentamos, né, a gente não compactua com o universalismo, que é essa ideia de que no final todos serão salvos. E terceiro ponto, nem com o aniquilacionismo, que no final do povo vai virar pó, e, enfim, nem salvação eterna, nem condenação eterna. Mas o quarto ponto seria o pontapé inicial da reflexão. E normalmente a percepção ela muda quando a gente começa desse ponto. Eu costumo perguntar para os alunos assim, pessoal, se Jesus pegasse toda a humanidade e lançasse no inferno, ele estaria sendo o quê? Justo. Ele não estaria sendo mal, ele estaria sendo justo. Porque o nosso pontapé inicial normalmente não é esse. Sei. O nosso pontapé inicial é como que pode um Deus bom permitir coisas ruins acontecerem com pessoas boas. Sim. Aí eu falo, ele só permitiu isso acontecer uma vez, foi com o filho dele. A nossa grande dúvida deveria ser como é que Deus pode permitir coisas boas acontecerem com um pecador miserável igual eu. Esse deveria ser o ponto inicial. Porque, normalmente, a gente ainda carrega as sementes do orgulho, da soberba e da autojustificação. Então a gente começa a pensar no inferno a partir do ponto de vista que eu não mereço ele. Isso já está errado. Eu tenho que começar a pensar inferno a partir do ponto de vista que eu deveria merecer ele, eu deveria estar lá caminhando, eu estava caminhando para ele, né? Então, se Jesus pega a humanidade inteira e lança no inferno, ele não estaria sendo nada mais, nada menos do que justo. O fato dele salvar alguns, o fato dele salvar trigo no meio do joio, o fato dele separar alguns peixes no meio desse dilúvio inteiro, já é uma demonstração de graça que não dá para verbalizar, que não dá para você explicar. E sim, o pecado que nos habita, ele nos deforma, ele nos decompõe, ele nos corrompe de uma forma tão genuinamente irreparável que a gente se torna
esse homem do inferno que você retratou, mesmo que a nossa aparência externa não condiga com isso. Vamos fazer uma conta rápida. Se a gente pensar, por exemplo, que a gente cometa um pecado de manhã, uma tarde e uma noite, para ser bondoso, 3 pecados por dia, isso daria 90 pecados por mês, não sei quantos pecados por ano. E o pecado é uma ofensa contra Deus. Sendo uma ofensa contra Deus, eu como criatura me coloco numa condição de total incapacidade de compensar essa ofensa. Eu estou numa condição de total falta de recursos para compensar minimamente essa ofensa. Se Deus é o ser mais supremo do universo, vamos colocar assim. Se Deus ele é inatingível, se Deus ele é santo, 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 se Deus ele é tudo aquilo que as Escrituras nos revelam, e eu ofendi a santidade desse Deus, e eu ofendi o caráter desse Deus, o que eu posso fazer para recuperar isso? Nada, o perdão tem que vir de lá para cá. A reconciliação, usando um termo bem bíblico, a reparação tem que começar de lá para cá. Agora deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Quando tu entende, quando o apóstolo Paulo fala, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo? Exatamente. Isso nos mostra, primeiro, que o pecado não pegou Deus de surpresa. Isso nos mostra, em segundo lugar, que o amor de Jesus ele nos alcança e se aplica a nós, independente dos nossos erros ou acertos. Não há nada que eu faça de bom que faça Deus me amar mais, e nada que eu faça de ruim que faça Ele me amar menos. Mas nesse sentido eu não posso... Eu vou te fazer uma pergunta. Agora eu vou entrando, tá? Deus é amor. Agora Ele ama? Ou isso é uma expressão humana para entender? Porque Ele é amor. Sim. Deus tem sentimentos? Ou Ele é? Ele é. E o que os autores bíblicos usam para tentar descrever os atos redentores de Deus são infinitamente inferiores qualquer palavra que tu fale de Deus, já reduziu Deus. Então, por exemplo, se eu falo sobre sentimentos de Deus, eu estou aplicando aquilo que eu conheço como antropopatismo. Eu tô usando sentimentos humanos para tentar descrever o que Deus quer se dar a conhecer. Se eu falo sobre a mão de Deus, a boca de Deus, estou usando uma outra figura de linguagem. Então, talvez responder essa pergunta seria entender que o meu conceito dos atributos de Deus, amor, bondade, longanimidade, não chegam nem perto do que eles são em sua realidade. Eu digo, por que eu te cortei e te perguntei isso? Porque a graça está derramada, como você falou, e é infinitamente maior do que podemos pedir, pensar e imaginar. Isso é o que chegou, Jesus. E essa redenção, mas essa redenção ela é eterna, ela é desde antes da própria criação. E eu te perguntei isso por justamente, eu não creio no universalismo, mas eu me pergunto muito sobre as particularizações que a humanidade vai criando, sobre serem donas de Deus, na ideia do próprio conhecimento. Eu conheço mais, então eu sei mais e tal. Só que Deus, na minha visão, Júlio, Deus é impossível. Tô falando de Deus. Ele é totalmente outro. Imagina, ele é todo poderoso. O que é isso? Onipotente. Tá, o que é isso? Você não sabe o que é isso. Ninguém sabe o que é isso. Deus é amor. Não, você ama, pô. Ele é amor. Cara, você é surpreendido por sentimentos amorosos, sublimes, quando você pega seu filho pela primeira vez no colo, quando você casa com a sua esposa, quando seu filho sorri pra você. Você fala, cara, sentimentos extraordinários, milagrosos de amor. Não, Deus é amor. Tá para além da nossa capacidade cognitiva e cara, Deus é inominável. Sim, né? Concordo. Aí Jesus se revela como homem. E eu tenho uma máxima pra mim, eu quero que tu me corrija se eu estiver errado, já me corrige aí. Porque pra mim, Júlio, Deus é impossível de se saber e conhecer. O único que eu consigo conhecer é Jesus. E eu amo tanto Jesus exatamente por isso. Porque ele não me ensina sobre Deus, ele me ensina sobre o que é ser humano. Uma boa reflexão. Humano. Que é o máximo que eu posso alcançar. O máximo que eu posso ser é humano. Com todos os erros e acertos, mas com um desejo profundo de seguir amando e querer crescer nesse amor, nessa consciência, sabendo quem eu sou, porque eu sei quem eu sou. Então, o erro é quando o homem quer se comparar com Deus, achar que merece algo de Deus. Então ele está se comparando com quem? É o rico, o jovem rico, bom mestre. Por que me chamas bom? Tá ligado? Jesus dá aquela frase para a resposta, porque o cara já bota... Quando eu te falo, é paradoxal.
Bom mestre, por que me chamas bom? E ele tenta dizer por que ele era bom aí. Tenta se justificar. Não, olha, eu te obedeci e tal, eu quero te seguir. Então tá bom, vai lá. Nega-se a si mesmo, vende tudo que tu tem e me segue. Porque disciplina não quer dizer redenção de alma de verdade, de entrega, de amor real. Às vezes é só uma doutrinação cega. A motivação é quem diz tudo. Por que eu vivo o que vivo e faço o que faço? Então eu tenho essa reflexão sobre Deus, nesse aspecto de que o único Deus que me é possível conhecer, eu encontro em Jesus. E o único Deus, o único lugar, ou Deus, eu posso dizer dessa forma, que eu posso encontrar, está no meu próximo. Dentro de tudo isso que você falou, 3 coisas eu pensei. A primeira, talvez eu vou conseguir sintetizar uma parte da sua fala na frase que a fé, ela é suprarracional. A fé, ela não é irracional, não é isso? A fé, ela entende que existem coisas que estão acima da nossa racionalidade e Deus é uma delas. Deus, ele é esse ser totalmente diferente de mim. Eu sou criatura, ele é criador. Eu sou finito, ele é infinito. Eu sou imperfeito, ele é perfeito. E aí eu vou usar esse gancho para os próximos 2 pontos. Por isso, se a gente falar em termos ontológicos, em termos de essência, existe uma distância imensurável entre o homem e Deus. Por isso que até fazer teologia é fruto da graça, porque Deus poderia ter criado o mundo, estabelecido as leis naturais, as leis da física, ter dado corda no relógio e funciona aí. Perfeito. Se Deus decidisse se esconder, o homem poderia procurar séculos e séculos e séculos e ele nunca acharia os vestígios de Deus. Então, o que eu conheço de Deus, ainda sendo pouco, é o que Deus se permite conhecer. Perfeito. Primeiro ponto. Segundo ponto. Por isso, o mistério da revelação, ele é tão precioso. Porque Deus se permitiu ser conhecido, ainda que na medida que ele achou necessária. A gente não entende a plenitude de Deus, a gente entende o que Deus permite, né? À medida que ele quer se revelar, o que a gente entende hoje. A gente arranha a superfície de Deus, mas ele se permitiu ser conhecido numa linguagem que eu entendo. Sim. Ele poderia ter sido com um livro extraterrestre numa linguagem intratrinitariana, mas ele decidiu usar o hebraico, ele decidiu usar o grego, ele decidiu usar o homem para escrever, sua bondade, interagir com o homem nos seus contextos, e por isso a revelação verbal, gramática de Deus é tão importante e a gente deveria valorizar tanto. E essa revelação, leva ao terceiro ponto que eu vou falar, mostra como que Deus se preocupou em encurtar essa distância. E a gente vai chegar no que você falou da questão de Cristo. A Bíblia traz o relato do jardim que havia no Éden, em que todos os dias Deus tinha o contato com o homem. A gente não sabe como isso acontecia nas minúcias, porque a Bíblia não se preocupa em dar essas minúcias, ela simplesmente quer comunicar que havia relacionamento e proximidade. O pecado quebra essa proximidade e Deus, então, vai começar esse plano de reaproximação. No tabernáculo do deserto, a ideia de Deus produzir ou inspirar para que produzissem um tabernáculo móvel é muito significativa, porque quando o tabernáculo era montado, as tribos ficavam 3, e o tabernáculo no meio. Então a ideia ali é Deus habitando no meio de seu povo. Só que o único que via a glória de Deus era o sumo sacerdote uma vez por ano, quando entrava no Santo dos Santos. Isso é muito pouco. De 4 coberto de fumaça, pô. Peraí, tinha um incenso. E se entrasse em pecado, já era. Tudo bem que tinha Moisés, que era uma exceção, né? Ele fala, os outros eu falo por meio de visão, profeta, com Moisés eu falo face a face. Mas ainda assim era algo... Ainda havia uma distância. E aí a gente entra no outro mistério tremendo, que é a encarnação. Como pode esse Deus que está tão infinitamente distante caber dentro de um útero? Cara, como pode? Como pode toda a sabedoria do universo dentro de uma criança? Entende? Todo o poder. Sabe... Entende? Ou mais ainda, como pode o Deus do universo, sendo Deus, não ter por usurpação ser igual a Deus, algo que deve se apegar? Não, explica um troço desse, essa frase. O pão
da vida sentindo fome, a água viva sentindo Júlio, sede. O autor da vida chorando a morte de um amigo. Júlio, vou além. Olha a frase. Deus não teve por usurpação ser Deus, igual a algo que deveria se apegar. Ou seja, Deus nega a si mesmo. Meu irmão, Deus nega a si mesmo para se fazer conhecido pra gente. Aí ele se apresenta como esse homem perfeito, que chora, Sim. que vai pra festa de casamento, que multiplica a alegria no casamento, que estende a mão para uma mulher que ia ser apedrejada, que entra na casa de um publicano e leva a salvação, que confronta quando tem que confrontar. E tá ali. E ele chega a falar para nós, então, vocês querem ser meu discípulo? Porque ele negou a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Agora, olha... Isso é lindo, cara. O mistério da... Abrindo um parêntese, né? Isso não deveria estar muito mais nos nossos púlpitos, esse tipo de assunto, esse tipo de conversa sendo ensinado, explorado? Com certeza sim. Agora, o mistério da encarnação, por mais maravilhoso que seja e vai continuar sendo para sempre maravilhoso, não é o suprassumo da redução de distâncias. Porque ainda que Jesus pudesse apertar a tua mão e te dar um abraço, ainda ele ainda está do lado de fora. E aí Deus dá mais um passo rumo a diminuir distâncias. Jesus, ele poderia te abraçar do lado de fora. E hoje, Deus, ele habita dentro de você. Então, perceba como essa distância que existe entre o Criador e a criatura, o próprio Deus vem quase que saltando montanhas, saltando vales e derrotando os inimigos justamente para acabar com essa distância. Então vamos além? Isso sempre foi assim. Nós não sabíamos apenas. Se você parar para pensar, o Cordeiro ele foi morto antes da criação. As pessoas sempre foram salvas pela fé, porque quando a pessoa olha para si mesma, ela fala: quem poderá me salvar? Sabe o que é aquela frase, Sim. né? É meio que isso. Ela olha para si mesma e vai ver. Se ela for arrogante, ela vai querer se comparar com os piores. Então ela vai se sentir bem. Se ela for honesta, ela vai se comparar com o melhor humano. Ela já está num grau piorado. E assim por diante. Então a grande questão é que esse movimento ele acontece, mas nós não víamos. É eu que eu te perguntei. Sempre foi assim. O problema é, qual é ou onde está expandida a tua consciência para essa verdade? Porque é mais fácil ser servo, pô. Sim. E se relacionar com Deus como servo, utilitarismo total. Ou como, sei lá, criação. Eu sou de tudo, tudo é Deus, Deus é tudo. Deus é tudo. Tá ligado? Beleza. É parte da verdade, mas não, sou filho de Deus, então mereço, sei lá, família, tenho privilégios, né? Não sei, uma primazia sobre as coisas. Aí tu começa a olhar pro outro, aquele ali é bastardo, aquele ali não é. Mas chega um determinado momento que você vai olhar e você vai dizer: não, peraí, cara, eu e Deus somos um. E se eu for um com Deus e Deus um comigo, e todo o resto é verdade, ele é de fato o Senhor, porque eu sou parte dessa criação, porque tudo vem de Deus, eu tenho que respeitar todas essas coisas, e fato, sou parte de uma família, então eu tenho que começar a olhar pro meu próximo como eu me olho como um em Deus, como eu olho Deus ali. E, irmão, isso daí é o salto da fé máximo que a pessoa vai alcançar. E de humildade, o cara vai olhar a vida e ele vai começar a assumir as suas responsabilidades e vai viver em amor. Concordo e ressalto que fazendo um olhar sobre tudo isso até mais teológico assim, sem o novo nascimento isso tudo seria uma utopia. Sem a regeneração isso seria muito legal na teoria, seria só teoria, mas impossível na prática. Impossível na prática. Então, isso se torna possível exatamente a partir do momento em que Deus cria dentro de nós uma nova natureza que possibilita colocar tudo isso em prática. O que você entende como um novo nascimento? Talvez o texto bíblico que fale mais claramente sobre o novo nascimento, João capítulo 3, a conversa entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos fala: mestre, Rabi, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se Deus não for com ele. Jesus fala: tá bom, Nicodemos, mas você precisa nascer de novo. Ele fala: como assim? Eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Jesus fala: você é mestre em Israel, não reconhece essas coisas? Quem é carne, quem é espírito é espírito. O espírito sopra para onde quer, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do espírito. O novo nascimento é aquilo que
eu costumo entender, não por definição minha, mas por leitura até de outras fontes, de outros teólogos, como o primeiro passo da salvação. Se a gente pode, por fins didáticos, só por didática mesmo, dividir a salvação em passos para entendê-la melhor, o novo nascimento ou a regeneração seria o primeiro passo. É aquilo que a gente conhece como arrependimento genuíno, conversão verdadeira, que é justamente aquele momento fatídico em que, ao mesmo tempo que nada muda, tudo muda. Porque depois do novo nascimento, você não fica mais forte, nem mais fraco, nem mais alto, nem mais baixo, nem mais gordo, nem mais baixo, nem mais magro, nem com mais dinheiro, nem com menos dinheiro. Você continua vivendo no mesmo lugar, com o mesmo carro, com os mesmos problemas. Nada muda. O que muda? Porque é uma realidade interna. Mas o que muda? O que muda é que você antes só tinha uma natureza. Você só tinha uma, que era a natureza carnal, corrompida, depravada e que era atraída para as coisas do pecado. Deus, no poder do Espírito Santo, ele cria dentro de você uma segunda natureza. Posso te usar uma outra palavra? Claro. Consciência. O que muda é a tua consciência. Isso de maneira prática. Antes você não tinha consciência. Naquele momento você tem verdadeira consciência. Consciência não é saber, não é a mente, não é memória, não é conhecimento racional, não é frase, não é livro lido, nem história ouvida, nem sentimento sentido. É consciência. Eu penso que é consciência, Júlio. Talvez a gente esteja falando da mesma forma, da mesma coisa com nomenclaturas diferentes. Por que eu quero dizer consciência? Se eu perguntar para você assim, quem que é o Júlio? Bom, você pode se identificar com várias coisas. Você vai dizer, eu sou, sou presbítero, cristão, sou casado, tenho 3 filhos, tal. E vai contando essa história aí. Mas você é realmente isso? Ou é anterior a isso? Ou além disso? Ou isso são coisas que você desenvolveu na sua vida, mas que não te definem e que de fato não são você? O Júlio permanece quando todas essas coisas passarem? Ou ele deixa de ser se perder qualquer uma delas? O Júlio já teve sentimentos que ele não tem mais. Deixou de ser o Júlio? Ou o Júlio sempre foi? Esse salto, Júlio, eu acho que ele é muito interessante quando a gente começa a olhar e entender que o nascer de novo é a prática do negar-se a si mesmo. É a morte, porque o que é carne, é carne. O que é carne? Carne é esse corpo. Carne são suas memórias. Carne são seus pensamentos. Carne são seus sentimentos. Carne é tudo isso que... Todas as nossas opiniões, isso é carne. Isso é carne. Produto dessa matéria. Agora, o que é o espírito? O espírito é a tua consciência. O espírito é esse eu que observa. O problema é que as pessoas são tão identificadas com seus pensamentos, emoções e corpo que elas não entenderam que existe um observador por trás de tudo isso. Tu é o que sente os sentimentos. Tu é o que pensa os pensamentos. E tu é o que avalia o próprio corpo. Mas você não é nada disso. Tu tá para além disso. E isso eu chamo de, óbvio, consciência. A ciência também fala sobre consciência, que ninguém sabe lugarizar no cérebro, de fato, porque ela acontece simultaneamente ali, quando vai fazer ressonância. São estados de consciência. Agora, a consciência é o que nos torna diferente de tudo na natureza. É a consciência. Agora, eu posso ter uma consciência instintiva animal, que só responde a estímulos. Eu posso ter uma consciência um pouco maior, ética, mas eu posso ter a consciência que transcende. A consciência que transcende é aquela que olha para tudo isso e digo, não, isso tudo eu não quero, porque isso aqui não é bom. Isso tudo está errado. Grande parte dos pecados que eu tenho é pelos desejos e maus desejos que eu tenho. E aí o cara começa a olhar e fala, eu não posso me identificar com os meus desejos, porque senão eu vou estar cedendo ao erro. Então quem é carne é carne. Agora o que é nascido do Espírito é Espírito. Esse novo nascimento é a consciência que se expande para dizer, eu sou além disso tudo. Quando eu olho para esse texto, eu tendo sempre a pensar em termos de contexto. Então, vai lá. Quem falou, quem ouviu e o que isso ia ressoar nesses ouvidos. Perfeito. Então, Nicodemos, por ser um fariseu, conhecedor do Antigo Testamento, certamente a palavra Espírito carregava muito significado para ele. Certamente ele iria se lembrar do Espírito de Deus que pairava sobre as águas lá em Gênesis, quando a terra ainda era sem forma e vazia. Perfeito.
E Jesus está falando agora de um novo nascimento, de um novo reino. Ele fala, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Então ele fala de uma nova realidade que vem irrompendo ao mundo e que essa realidade é impossível de ser percebida sem o Espírito, sem uma ação dramática do Espírito. Talvez Nicodemos lembrasse do famoso texto de Ezequiel, onde o exército de Israel havia se transformado em ossos sequíssimos. Isso. E Deus deu ordem ao profeta, profetiza, né? E aí o profeta fala, vem dos 4 cantos e o Espírito levanta aqueles ossos que já estavam a ponto de virar pó. Então eu penso que tudo isso deve ter ressoado na cabeça. Mas não tinha ouvido, até exatamente. Que entra o Espírito. E isso é muito significativo, porque esse capítulo de Ezequiel 36, 37, que é o Vale de Ossos Secos, ele é precedido de Ezequiel 36, que é a promessa da nova aliança, onde Deus fala, eu vou arrancar o coração de pedra para colocar o de carne. Vou colocar um coração de carne e vou soprar o Espírito. Eu acho muito difícil que quando Nicodemos recebeu essa fala de Jesus, ele não deve ter feito esse clique automático na cabeça dele. Ele deve ter lembrado dessas promessas e provavelmente a conclusão foi de que chegou o dia disso cumprir, chegou o dia disso de fato e de verdade acontecer. Então, o pontapé inicial da salvação, o primeiro passo da salvação, inclusive trazendo essa dualidade, né, entre Ezequiel 36, quando essa promessa do Espírito é feita, e Ezequiel 37, que é quase que uma ilustração vívida de como isso vai acontecer, é justamente quando, através de uma ação derradeira do Espírito Santo, aquilo que é morto torna a viver. Então, o cristão é esse ser que é habitado de duas naturezas. O cristão é esse ser dividido, mas indivisível, porque a gente não tem... Porque está aqui, está habitando. Exatamente. E esses mistérios de natureza, natureza separada, porém indivisível, são comuns. O mistério da encarnação é isso. Jesus, pleno homem e pleno Deus. Suas naturezas não se misturavam, uma não engolia a outra, elas não se fundiram para formar uma terceira natureza, não. Ainda assim, elas permaneciam indivisíveis, né? Todas centradas dentro da mesma pessoa. Paulo diz, né, que em Cristo habita corporalmente, corpo, matéria, toda a plenitude da divindade, o divino. O homem divino. Como? É um mistério. Mas que a gente pode se perguntar como está em ti hoje. Então, exatamente. Como também está. E esse é a progressão da nossa salvação, porque a nossa esperança, quando Deus ele cria em mim uma nova natureza, ele cria em mim uma nova natureza que não é atraída para as coisas do pecado. Quando ele me justifica, ele me livra da condenação do pecado. Quando ele me santifica, ele me livra do poder, do domínio do pecado. E quando ele me glorificar, assim é a nossa esperança, finalmente ele vai nos livrar não do poder, nem do domínio do pecado, mas da própria presença do pecado. Perfeito. Esse pecado que nos habita, porque Deus que é o nosso grande problema, Deus é luz. Ponto. Ele vai extirpar. Claro. E aí, 1 Coríntios 15, né? Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? Essa é a nossa esperança hoje, né, meu irmão? É sobre isso que a gente descansa e nutre uma expectativa muito, muito, muito grande. Então, como você falou, na eternidade, esse plano já está consumado. Você falou umas 3 vezes, né? Sempre foi assim. E, de fato, na eternidade, isso já está consumado. Só que a história, que é esse tapete que vai desenrolando aos poucos, esse processo ainda está desenvolvendo. Porque é o processo da nossa consciência. Exatamente. Em termos históricos, a gente vive nessa tensão entre algo que já aconteceu, mas ainda está acontecendo. Já veio, mas ainda não, calma. E é muito assim, a Bíblia fala... Porque em parte vemos o que veremos, entendeu? A Bíblia fala que nós já fomos salvos, mas Paulo diz, desenvolvam a salvação de vocês. Exatamente. Nós já fomos santificados, mas temos que cada dia avançar no nosso corpo. É isso que é a beleza de tudo isso. Só que, quando eu falo do novo nascimento como a consciência, eu gosto desse olhar, porque, veja, é como Cristo. Eu só falo o que eu ouço do meu pai. É lindo essa parte, porque é a consciência conectada com o Criador, que é amor. Quando é que eu não vivo Deus? Quando eu não estou conectado nessa consciência, quando eu trato mais ou menos assim. Isso é uma maneira de eu olhar e sintetizar
de uma maneira prática e didática. É como se você tivesse 2 eus. Você tem o eu que você sempre se identificou ao longo da sua vida. É o eu inferior. Tá tudo bem, é o eu homem. É o eu dos costumes da vida e das memórias, das emoções, dos pensamentos e do corpo. É o eu. Mas você tem o eu superior, que é esse teu eu novo. É o eu do novo nascimento. É o eu verdadeiro. É o eu que sempre foi, no sentido de que nós somos eternos em Deus. Então, esse eu, ele vê o mundo como Deus vê. Ele olha, ele pensa, ele dinamiza a existência, baseado e calcado e fundamentado no amor. Então, tudo tem esse fundo. Só que, para você ter esse olhar, a tua consciência, ela precisa se separar, digamos assim, da exclusividade desse eu inferior, que te separa, que te dá, digamos assim, todas as desculpas para você errar, ou da própria culpa, que a maioria vive por culpa ou medo. Agora, eu lembro dessa questão, porque já é, mas ainda não. Mas vamos trabalhar então no já é? Vamos trabalhar no já é. Por quê? Eu até brinco sobre isso. A gente está vivendo em qual tempo? Tudo é sempre o hoje. O passado, cadê o passado? O passado ninguém toca. Sempre tu viveu hoje. E o futuro? O futuro quando ele chegar, o passado, que é o meu hoje, já não será. É muito louco isso, porque é sempre hoje. Mas João, ele tem um vislumbre daquilo que é. Quando eu falo é, porque já é. Que é quando ele olha e vê lá os 12 de mil, os 144 mil, que ele olha e fala, meu Deus, a perfeição, 12 mil. 12 tribos, 12 apóstolos, 1000. Velha, nova, 1000, perfeição. Ele vê todos lá de branco, glorificando ao Senhor. Não é os 144 mil da Testemunha de Jeová. Estou falando dos 144 mil. Todos os salvos pelo Senhor. Todos. Tá tudo lá. Ele já viu. Então, eu e você, a gente está aqui fazendo o podcast agora ou já estamos lá? Se ele já viu, o tempo é relativo. Nós já estamos lá. A eternidade é o tempo. Mas nós experimentamos o ainda não. A verdade é que o nosso tempo se chama ainda não. Agora vamos pensar, eu e você, fazer um exercício do tipo, vamos viver então no tempo do já é? Vamos. Eu fiz esse exercício uma vez na Rússia, lá na igreja lá. Eu peguei, você lembra daquele filme Clique? Uhum. Eu peguei um controle e brinquei com a galera, né? Pegava gente de tudo que é igreja diferente que vinha, russos também, então, novos convertidos, tinha que organizar aquilo, né? Aí eu peguei um controle e falei, pega aí. Aí ele falou, pegou. Isso, o que é isso? Isso aqui é a tua salvação. Você é salvo. Lembra do filme Clique? Lembra? Joga o controle volta, não importa o que tu faz, você é salvo. Mas então eu posso ir pra balada? Eu falei, cara, você é salvo, você faz o que você quiser, cara. Por que você não vai pra balada? O que você tinha que perguntar é isso. Mas você é salvo. Vamos pensar no já é. Você é salvo. E não há nada que eu faça, nada, você é salvo, você tá salvo. Você já está na eternidade. Cara, a maior parte das pessoas não sabe como lidar com isso. Porque elas estão tão apegadas a esse eu instintivo, esse eu do presente, o eu da culpa, o eu da morte. Por que o cristão tem medo da morte? Você vai morrer? Você é seu corpo? Ou você tem um corpo? O que vai morrer? Seus sentimentos? O que vai morrer? Porque eu tenho filhos, eu quero estar mais tempo com eles. Não, você não tem filhos. Eles são do Senhor. Você é só mordomo deles. O que você tem? Tudo é de Deus. Você vive e regozija. Você é igual o burrinho que Jesus usou para atravessar. Você que pisa nas flores, sente cheiro, ouve até o aplauso da galera. Mas, meu irmão, é tudo para ele, é tudo dele. Você é um instrumento nessa jornada. Agora, você tem o eu que é eterno. Esse eu não morre, pô. Só que a gente está identificado com esse discurso. Então, para mim, o novo nascimento, ele é essa morte desse meu eu de baixo. É quando o cara ele acorda e fala, caramba, peraí, pô, eu sou espírito, né? Eu sou espírito, tem um espírito em mim. Eu sou um com Deus. Eu sou um com o Pai, eu sou um. Eu quero conhecer, então, essa natureza do meu eu que é e que se identifica com Deus, pô. Então, como é que é? Qual é a baliza? É o amor. Então, deixa eu olhar primeiro aqui, deixa eu olhar minha carcaça, eu me amo. Deixa eu ver se tem coerência a minha vida. Aí o cara começa a perceber, de repente, que não. Que só se faz mal, em todos os níveis, físicos, mentais, sociais, não se respeita. Aí fala, caramba, cara, qual é a vontade de Deus pra minha vida? Pô, é paz, velho. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Você olha, é isso que eu encontro. Aí
essa consciência que te conecta com Deus e te faz olhar a vida, a si mesmo e ao mundo, com esse olhar longânimo. Que você fala assim, cara, é legal tudo isso aqui. É leve tudo isso aqui. Isso aqui não é pesado. Ah, mas você... ainda não. Aí volta pro ainda não. Você vai viver muitas contradições? Vai. Mas já não tá consumado? Tá. Então tenha bom ânimo. Você vê, o problema é essa dicotomia vivida. Porque fica muito esquizofrênica, velho. O cristão, ele tem que buscar, e é a minha visão, tá? A tentar maximamente se conectar com esse olhar da consciência do novo nascimento. Que diz pra ele, tu é um com Deus, você é salvo. Cristo pagou tudo. Agora viva em novidade de vida. Só que o cara, ele insiste em voltar pra cá e não consegue pôr em prática. Por quê? Porque ele não consegue viver o início do novo nascimento, que é o quê? Morrer pra si mesmo. Só que morrer pra si mesmo, não, é muita coisa. É muita coisa. E aí fica a pergunta, será que ele nasceu de novo? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que existem níveis de consciência, por isso que é muito dado, muito é cobrado, pouco é dado, pouco é cobrado. Um é dado, de repente, um recurso, a outro é dado mais recursos, sabe? Talvez aí a gente tenha um ponto de inflexão. Você havia comentado sobre níveis de consciência, como se fosse um processo gradual. Eu já observo o novo nascimento como algo definitivo e derradeiro, como algo... Mas você não vai sendo transformado de glória em glória à imagem de Cristo? Na santificação, mas eu nasci de novo. Mas isso é consciência. Então... Você entende? Ó, isso é o que eu te falei. Antes da gente começar, eu estava trocando essa ideia contigo. São sabedorias que a gente, às vezes, nunca ouviu, mas é de uma praticidade tão linda, é que é difícil, às vezes, mas... Por exemplo, nós somos transformados de glória em glória à imagem de Cristo. Ou somos chamados a ter o quê? A mente de Cristo. Sim. Agora, você tem a mente de Cristo de uma só vez no novo nascimento? Não, isso é impossível. No sentido de que Deus, só pelo próprio contexto, Deus é eterno. Por exemplo, hoje eu conheço em parte. Um dia eu verei como é. Eu conhecerei como sou conhecido. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Agora, Deus é eterno. Então, essa revelação, ela é também ad eterno, ou eternidade. Não é o passar do tempo, só para que as pessoas entendam, mas eternidade é um estado. É um estado eterno, presente, puro. E isso é maravilhoso. Só que, enquanto ainda não, porque eu estou nesse corpo, eu vivo uma passagem de tempo natural, por mais que seja o eterno hoje, eu experiencio essa passagem. E a minha consciência, ela vai se alargando cada vez mais a verdade que é do Evangelho. A gente sabe disso como? Você mesmo citou. Você tinha um conhecimento quando entrou na igreja, já amava Jesus. Só que aí teu amigo te deu um livro. Aí você falou, putz, cara, isso aqui é muito legal. Aí você leu outro. Nossa, que legal. Aí você chegou a dizer, peraí, eu tô vivendo uma coisa que não deveria viver. Você já não era salvo? Você já não era nascido de novo? Claro que era. Só que a sua consciência crística, ou a sua consciência divina, que é essa conexão de você com Deus, ela está se expandindo cada vez mais. Ela está crescendo. Talvez eu traduziria isso como santificação. Sim, ou santidade. Mas é isso. É que a galera acha que o processo de santificação ele é externo. O processo de santificação, ele começa interno. E ele vai se exteriorizar porque é natural aquilo acontecer. É natural, é uma consequência daquela mudança que me chegou. Agora, as pessoas podem ter boas práticas do lado de fora, mas não terem mudado por dentro. É a tal da frase do Tiago, eu vou te mostrar minha fé pelas minhas obras. Sim. Esse talvez seja o ponto de diferenciação. Eu acredito que o novo nascimento seja um evento derradeiro, instantâneo e, vou além, irreversível. Eu também acho isso. E nós somos regenerados, né? Ou seja, outro resumo... 2 Coríntios capítulo 5, né? Se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Só que essa nova criatura, ela ainda está sentada no banco dos réus, que é onde entra o segundo passo, que seria a justificação. É quando Deus
que já resolveu o meu problema de natureza, vai agora resolver o meu problema legal em termos jurídicos, porque eu ainda sou pecador, eu ainda sou devedor e a minha ofensa é uma ofensa eterna, impagável. Então, através da vida e da morte de Jesus, o meu pecado é perdoado e os créditos da justiça de Cristo são creditados a mim, para ser bem redundante, né? Então, isso seria mais ou menos o que é a justificação. É quando, através da justiça de Cristo, um pecador é declarado justo sem que Deus se contradiga e sem que Deus faça vista grossa para o pecado. Porque o pecado foi integralmente punido em Cristo e Deus, sendo um Deus santo, ele precisa punir o pecado, senão ele teria imperfeições internas e deixaria de ser Deus. Então, esse ser regenerado e justificado, que já ganhou uma nova natureza e saiu do banco dos réus, ele continua sob influência, ou, usando uma palavra mais forte, sobre domínio do pecado, que é o seu grande problema. Que é o eu dele. E agora vai iniciar o processo de santificação, onde nós vamos sendo transformados. Mas é disso que eu tô dia falando. Após dia. Esse cara é o velho eu. É o eu. É o eu. É o eu, entendeu? E esse processo de santificação, ele é o processo em que nós vemos de forma mais explícita o trabalhar do Espírito Santo como alguém que anda do seu lado. Inclusive, lá em Romanos 8, tem um termo que o apóstolo Paulo usa que dá a ideia de duas pessoas carregando um peso, uma de cada lado. Então, é aquela participação ativa do Espírito Santo e o convite gracioso para que você também participe do processo. Então, é aí que os vícios são progressivamente extirpados, é aí que as práticas mudam, é aí que, no caso de muitas pessoas, o vocabulário, a roupa, os ambientes mudam. Como um teólogo disse, né, a santificação é o lado visível da salvação, porque todos os outros processos são realmente internos e invisíveis. E é a fase em que nós estamos. Nós estamos sendo santificados. E a gente costuma falar muito do amor, né? Deus como sendo amor. Mas a única característica de Deus que é exaltada ao cubo é a santidade. Que são os serafins dizendo santo, santo, santo. Uma repetição tripla. Então, ser santo porque Deus é santo, conforme Pedro ensina, talvez seja essa aproximação cada dia maior entre Deus e o homem. Porém, o pecado ainda entra como uma trave no meio desse relacionamento, até porque, por definição, um Deus santo não pode ter comunhão com o pecado. Isaías, inclusive, fala, né? São os vossos pecados que fazem separação entre vocês e o Deus de vocês. E aí a nossa esperança está na última fase, quando esse pecado que nos habita vai ser extirpado de dentro de nós, quase como o Venom, digamos assim, né? Saindo. E aí o caminho vai estar aberto para que essa união final, se é que a gente pode chamar assim, ela aconteça de forma plena. Mas você já não experimenta essa união hoje? Experimento. É o que eu estou falando. É o ainda não e o já é, simultaneamente acontecendo na nossa vida. Eu concordo com tudo que você falou. Isso aí é lógico, é uma sequência lógica. Mas, por exemplo, o novo nascimento, a regeneração, a justificação, isso tudo acontece simultâneo. É aquela coisa do tipo, está consumado. Pá. A santificação é essa experiência que nós vamos, esse processo, a gente está experimentando. Só que ao mesmo tempo que, interessantemente, a separação entre mim e Deus, não, porque Cristo me justifica. Por isso eu posso me achegar ao trono da graça e receber favor imerecido. Porque, de novo, como você falou, eu estou justificado por quem? Por Cristo. Então, Deus não olha para mim, Deus olha para Jesus e depois para mim. Então, ele me olha através dele mesmo. Por quê? Porque ele é santo, e aí eu vou dizer além para ti, santo, santo, santo é o atributo máximo, mas porque o amor é santo, o amor é perfeito. Veja, a única qualidade no céu é o amor.
Fé e esperança vão passar. O amor é para sempre. O santo, por que eu digo que Deus é santo? Porque é amor, o amor é santo, o amor é paz, o amor é alegria, o amor é perfeito. Todas as coisas vão derivar do amor. E isso é lindo, porque, por exemplo, você poderia ser santo e não gracioso. E tá tudo bem. Por exemplo, o cara é extremamente santo, eu não quero perdoar. Tá tudo bem. Mas é o amor que transcende a lógica de qualquer outra coisa. Não, mas aí seria santo no sentido de aparência de santidade, práticas santas? De pureza. Veja bem, pureza, é santo. Mas eu não vou me sujar. Mas não foi o movimento de Deus. A santidade de Deus, ela é amorosa. Por que eu sei disso? Porque Ele cria. A criação pressupõe queda. Por quê? Porque houve queda. Por quê? Porque é o Deus perfeito criando o quê? Outro Deus? Não dá. É Deus expandindo de si mesmo possibilidades de criação e experiência. E aí pressupõe a possibilidade de pecado e erro. E Ele resolve isso nele mesmo. É por isso que é tão maravilhoso e magnífico. Então Deus é triplamente santo, sem dúvida nenhuma. A santidade, ela é exaltada? Sim, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque é uma na minha visão, é uma santidade amorosa. É uma santidade que extrapolou, porque é graça. É uma santidade virtuosa, em todos os sentidos e níveis. Então, hoje eu posso viver a santificação e vivo a santificação de que forma? Toda vez que eu transcendo o meu eu, que me identifiquei a vida inteira, para me identificar com o meu eu nele. Ou o eu sou. Porque eu estou sendo. Ele é. Eu sou o que sou. Eu sou esse eu sendo e sendo transformado. Ele é pleno. Então eu posso me identificar com o meu eu sozinho. Ou eu posso me identificar com eu sou. E aí, nessa identificação, que é quando a santificação ela acontece em verdade dentro de mim, é quando eu expando a minha consciência para olhar a mim mesmo e ao mundo com esse olhar de Deus. E eu começo a falar, pô, isso aqui tá errado. Isso aqui tá certo. Isso aqui é bom. Isso aqui não é. Isso aqui é melhor. Isso aqui é pior. Ó, por amor àqueles ali, eu vou abrir mão de comer carne. Por quê? Porque é o melhor para eles. E eu não preciso disso. Eu não me identifico tanto com essa necessidade. Por que para mim isso é tão importante? Isso é fugaz, isso vai acabar. Mas é importante para a alma deles? Eu cedo. Essa identificação, eu acho que é a santificação acontecendo. Quanto mais tu se identifica com Jesus, com Deus, mais essa santificação vai acontecer. Só que isso tudo está no nosso olhar. Essa é a transcendência do novo nascimento, na minha visão. É quando você morre para você. Você regenerou. Você ganhou essa consciência do, porra, olha eu. Você se olha pela primeira vez no espelho. Aí você fala, cara... E aí você... Peraí, com quem eu vou me identificar a partir de agora? Com esse ser caído, pequeno, apaixonado, viciante ao mesmo tempo? Ou vou me identificar com aquele que é, com aquele que viveu, morreu e me foi exemplo? Tanto que a gente vai falar sobre exatamente isso, né? Todas as decisões que eu vou tomar, o cara parar para pensar o que Jesus faria nesse momento, seria não o Jesus de 2000 anos atrás andando na terra, mas o Jesus que é, né? O princípio. O cara fala, pô, é a decisão correta, e sempre vai ser. Só que isso é a mente de Deus, é olhar e olhar o mundo, e querer olhar o mundo, ou tentar olhar o mundo, buscando a mente de Deus, a mente de Cristo. E aí a santificação ela vai acontecendo passo a passo. E aí você vai sendo confrontado. Por que você está tão apegado a esses desejos? Por que você está tão apegado ao seu corpo? Por que você está tão apegado aos sentidos? E aí vai de tudo, do tipo, por que você está tão ansioso? Da onde vem a tua ansiedade? Você não é essa ansiedade. Por que você está projetando tanto para o futuro? Ou por que você está tão abatido, ó minha alma? Espera em Deus. E você vai sendo capaz de olhar para si mesmo e dizer, esse eu aqui, eu não quero me identificar com ele. Porque se eu me identifico com ele, ele é pecador. Ele é pecador. E ele vai me levar para o abismo. Porque é muito louco isso, Júlio. As pessoas estão atrás da felicidade, não estão? Só que o desejo pela felicidade é a própria infelicidade. Eu acho que... Eu não sei até que ponto é relevante para você. E não estou dizendo nem que seja certo, nem que seja errado. Mas eu não sei até que ponto essa nomenclatura de consciência, ela foge da nomenclatura teológica. Quando eu trago a pessoa de volta para o termo teológico,
regeneração, novo nascimento, santificação, adoção, filiação, reconciliação, santificação. Ainda que não sejam termos familiares para ela hoje, mas ela entende a necessidade de entender aquele contexto. Isso não contribuiria na compreensão dela? Sem dúvida, mas isso não é consciência. Isso veja bem, isso que eu falo. Eu não faço essa distinção, olha só. A tua mente não é a tua consciência. Tua mente é a sede do teu conhecimento, é a sede dos teus pensamentos, a sede dos teus sentimentos, sensações, inclusive sensoriais, porque tudo acontece na tua mente, né? Você olha, mas isso é processado na tua mente. Você sente um cheiro, mas sentir, né? A tua mente. A consciência, ela tá para além da sua mente. Vou repetir. A sua mente, vamos falar assim, foi a base de construção do eu desde sempre. Só que você tá para além disso. Como é que eu posso dizer tal coisa? Por exemplo, eu vou repetir essa frase que ela é legal. Você é o observador que observa. Você não para de pensar, você já reparou nisso. Você não para de pensar, mas você é capaz de pensar sobre os seus pensamentos. Se eu pedir para você lembrar de quando você era criança numa festa de aniversário, quem é que tá lembrando? Quem é que tava lá? Não era você? Mas quem tava lá naquele tempo? Era você. Mas não era você ao mesmo tempo, porque era outro corpo. Eram outras memórias. Mas era você. Então isso já mostra que você é atemporal. Você não está preso no tempo, você não está preso em um lugar, você não está preso a um sentimento. Por exemplo, emoções. Você já amou pessoas que não ama mais. Sei lá, passou, paixões de namorados. Isso passou. Por quê? Porque você está para além disso. Então, por exemplo, como é que um pai pode suportar a perda de um filho, por exemplo, numa tragédia? Qual é a única forma dele suportar isso? É quando ele entender que a consciência transcende. Caso contrário, ele vai mergulhar naqueles sentimentos profundos de dor e amargura. Agora, qual é a consciência que transcende? É a da fé. A fé é capaz de nos levar para algum lugar de esperança. Então, a consciência, ela não é a mente. A mente é uma coisa. E daí, a mente é justamente aquele lugar que eu devo começar a observar, porque é aqui que mora todo o ainda não, entendeu? É na mente que mora o ainda não. A consciência é o já é. Então, quando o cara vai estudar regeneração, não sou contra, sou a favor. Mas isso está no grau de conhecimento. O saber que é o viver, aquilo que não dá para explicar. Que é o que você sabe e não sabe explicar nem porque sabe, mas é uma certeza. Isso é a consciência. A Bíblia traz o termo, ou a teologia traz o termo do testemunho interno do Espírito Santo, que é mais ou menos essa certeza de que eu sou salvo, de que eu sou filho de Deus, de que o Espírito Santo habita em mim. Ainda que eu tenha evidências, né, ainda que a santificação ela possa ser trabalhada como uma evidência, nunca como uma causa. Sim. Sempre como uma consequência do meu novo nascimento, da minha regeneração, da minha justificação, de que eu fui salvo. A minha grande questão é essa. A época que a gente vive hoje é a época das narrativas, é a época onde, através de um discurso, você constrói ou destrói uma ideia centenária ou milenar. Sei. Você vai repetindo a mesma coisa tantas vezes e, por isso, eu acho que isso tem muito mais a ver até com o meu perfil de professor, essa cabeça já virada na chave do didático, de bater nesses termos: regeneração. Não, isso tá tudo. Isso é perfeito, Júlio. Isso é perfeito, irmão. Eu tô contigo. Não, porque. É didático, pô. Não, e eu não entendo que não existam espaços ou áreas que a gente consiga usar. O próprio apóstolo Paulo falou que nós temos a mente de Cristo. Então, a pluralidade gramatical dentro da teologia é enorme. Mas eu não sei até que ponto eu traduzir regeneração como consciência ou eu traduzir santificação como consciência. Não sei até que ponto isso é benéfico / fiel à Bíblia ou não. Entendi. Entende? Porque é algo novo. Entende? Eu vou dar um exemplo diferente pra você. Vamos dar um exemplo aqui, pra gente ir finalizando essa parte. Tá lá. O cara numa tribo indígena, no ano 1000, não chegaram os portugueses, não chegou ninguém ainda. O cara tá tudo aqui no meio do mato, pelecão, tá todo mundo aí pelado e tal, beleza.
e cultuando os deuses da mata, da natureza, tal, aquela cultura xamânica. Beleza. Então, o espírito da natureza. Esses indígenas, vamos supor, culturalmente tem vários traços. Nós sabemos que todo ser humano nasce no pecado. Isso é indiscutível. Isso é indiscutível. Mas, ao mesmo tempo, eles são capazes de performar o dom gratuito de Deus. E a gente sabe que não há nada de bom que não venha de Deus. Então, todo o amor que o homem é capaz de amar, toda a paz que o homem é capaz de sentir, até todo o desejo por. Então, eu acredito que toda religião, incluindo a cristã, tá? Aí eu tô sendo crítico agora. Era só o desejo e a angústia da alma humana de um vazio de conexão e sentido. Não importa a religião. Isso é a atitude do homem, né? O religare, mas é a atitude que vem do homem para. Mas ainda assim, até esse anseio, ele vem do próprio Pai das Luzes, porque é um dom bom, é um dom perfeito. Cara, eu tô me sentindo carente e necessitado de um encontro. Tudo bem, os índios extrapolaram isso, sei lá, para a natureza, uma ideia mais panteísta, espiritualista e tal. Mas aí vem a pergunta: qual é o ponto onde Deus não os encontrou? Nas suas limitações, nos seus insights, na sua própria limitação geográfica, de consciência limitada, humana. Porque eu vou fazer uma última colocação. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Pô, era. Agora, tu acha que você conhece a Deus mais do que Davi conhecia? Ou o contrário? Vamos pensar, estou ludicamente aqui falando. Cara, Davi era um homem extremamente belicoso, mau pai, adúltero, assassino, mandou matar o cara. Só que ele tinha algumas questões humanas que tu falava, cara, isso é lindo. Poeta, né? Isso é lindo. Não retira de mim o teu espírito. Vai tirar tudo, menos o teu espírito. Isso é lindo, uma frase maravilhosa. Mas ele nem pôde construir o templo porque tinha muito sangue na mão dele. Agora, qual era o grau de consciência de Davi? Aí eu vou para Jesus. Quando Jesus aparece e ele diz para os apóstolos da bem-aventurança, do privilégio que eles estavam vendo, porque eles estavam vendo. Só que aí eu vou para Jesus ainda mais. Quando Tomé chega, deixa eu tocar que aí eu vou acreditar, ele diz, mais bem-aventurados são os que vão ter sem ver. Sem ver. Então, é nisso que eu te digo sobre a consciência. O índio, ele tem um grau de consciência em Deus X, que eu não tenho como julgar isso. Os crentes ao longo da história, os heróis da fé lá descrito em Hebreus 11, tiveram outros graus de consciência. Os apóstolos, outros. E nós chegamos à nossa geração, que vai tendo, nós temos Bíblia. Cara, os apóstolos não tinham Bíblia. Exatamente. Tá ligado? A gente tem o privilégio de ler todo esse troço. Agora joga no GPT, ele ainda cruza tudo. Na minha época tinha que pegar léxico, era muita coisa difícil. Meu Deus. Agora não. Olha, acha pra mim referência cruzada aqui, o GPT faz tudo uma baba. Então nós vivemos épocas onde a gente consegue olhar de maneira muito mais exegética, hermenêutica, contextual e olhar, encontrar os princípios e dizer, privilégio, e esse privilégio ele só aumenta. Ou seja, essa consciência ela é capaz de expandir cada vez mais, né? Então, a minha colocação contigo é essa. Mas Deus não estava naqueles índios ali, a seu modo encontrando? Por que ele fala que ele era adorado, ou ele é adorado no mundo inteiro, até todas as ilhas da terra? Será que é só de um povo, de uma tribo? Será que o Melquisedeque, entre aspas agora, como uma tipologia, só um símbolo, será que esse Melquisedeque, ele não encontrou milhares e milhares e milhões ao longo da história e que, na verdade, a humanidade só anseia o privilégio dessa revelação que cada vez mais se expande e que está cada vez mais acessível, sem fazer nenhum tipo de sincretismo, tá? Porque, de novo, as religiões é a tentativa do homem. A religião verdadeira é Deus vindo, só que aí o apóstolo Tiago vai dizer, olha, a religião verdadeira ela se manifesta de uma forma, qual? Cuida do órfão e da viúva, é amar, é olhar para o próximo com carinho, empatia e cuidado. Então eu vejo a expansão, esse termo consciência dessa forma. Entendi. Entendeu? Dessa forma. Não sei se é o melhor, mas é a maneira como eu entendo, digamos, que eu consigo enxergar, inclusive, outras religiões, outros povos, e dizer, Deus não estava nessa galera também?
Então, dentro disso, eu vou por um viés mais doutrinário. Talvez tenha uma doutrina que consiga arrematar tudo isso e dar uma explicação satisfatória, que é a doutrina do Imago Dei, que é a imagem de Deus no homem. Lá em Gênesis diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? O que raios é ser feito à imagem e semelhança de Deus? Que muitos já debateram, escreveram, e tinta para lá, e letra para cá. O que você acha? Então, não é o que eu acho, é o que eu estudei. Tá. E existe um consenso em pelo menos 3 aspectos. Beleza, existem autores que dão mais, outros que não chegam a 3, mas pelo menos 3 aspectos surgem como boas respostas para entender o que é ser imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus projetada no homem. Criatividade. Primeiro, racionalidade, tá bom, né? Então, o homem, diferente das outras criaturas, ele consegue raciocinar, equacionar. Peraí, que aí se tu pegasse um ateu aqui agora, ele ia falar, não, cachorro também raciocina. Mas até o ateu sabe que é diferente. Não, a gente tem um raciocínio mais denso, mais raciocínio. Vamos lá que eu vou chegar contigo. Raciocínio é raciocínio, vai, segue. Vou colocar assim... O raciocínio é vamos lá, vamos seguir. Se o cara quiser implicar com isso, ele vai implicar, mas no fundo ele vai saber... Eu quero ver se a gente vai falar de um que é só do homem. Vamos esse chegar, daqui vamos seguir. Raciocínio. É a razão. Segundo, moral, senso de moralidade. Tá bom. Os animais, eles conseguem distinguir entre algo que é bom e ruim, no sentido, se você colocar um prato de comida podre na frente de um cachorro, ele não vai comer. Não tem ética. Mas a decisão moralmente boa e ruim, ele não consegue tomar. Então, razão, moralidade e religiosidade. Senso religioso. O homem, ele tem essa, como você colocou, essa ânsia de conexão ou de adoração a alguém maior do que ele. Isso explica, por exemplo, o leque infinito de religiões que existem ao redor do mundo. Isso explica, por exemplo, o índio no meio da selva que vai adorar a árvore, o passarinho, o que quer que seja. Esse relacionamento com o divino foi algo projetado no homem desde a criação. Porque o Éden, ele funciona como um santuário, como um templo. E dentro de todo santuário, a gente tem uma imagem da divindade adorada. Se você vai num templo do Deus X, você tem o templo e você tem uma imagem do Deus X. O Éden, como um santuário de Deus, Deus também colocou a imagem dele lá, que não era uma estátua de gesso nem de madeira, mas era o próprio homem. Então, esses 3 aspectos, racionalidade ou razão, senso de moralidade e religiosidade ou ânsia pela religião, explicariam o que é ser feito imagem e semelhança de Deus. Posso te trazer mais um? Pode. Vai ser chato pra caramba, vou trazer mais um pra tu. Com certeza. Eu falei que aqui com o Fábio Sabino, um exegeta, tal, conhecido, crítico até inclusive, ele disse, na opinião dele, criatividade. Concordo, tá certo. Porque dá pra somar mais várias coisas. Moralidade tá perfeito, porque no sentido que é correto, errado, certo, tal, tudo bem. Tudo que você falou tá certo. Razão é porque a racionalidade ou senso de inteligência, muitos bichos também têm. Não tem a moral. Então a moral é um salto. A religiosidade, que esse desejo, essa ânsia, também é outro salto. A criatividade também é um salto. Nós somos, né? Só que eu vou te dizer uma coisa que pra mim, eu já citei aqui, mas vou enfatizar. Ela é única do ser humano e que não divide com nada. Porque ainda assim, moral, ela pode variar no gosto humano. Ainda que a ética a gente busque o que é, ela varia muito de humano para humano e tá dentro da mente, tá? Tudo acontece na mente. Tem um aspecto que sobrepuja todas as coisas. Quando Deus aparece para Moisés e chama Moisés, e Moisés ele pergunta para Deus, quem digo que... Tô indo lá, em nome de quem? Quem eu digo que me enviou? Diga que o eu sou o que sou, te enviou. Tu é o único ser que fala eu, o único. Você tem o eu.
Nada na natureza tem um eu. Só que você tem um eu caído. E Deus, ele te oferece um novo nascimento, que é esse eu que se conecta com o eu sou. Esse eu sou o que sou. Ele está te chamando para essa nova natureza, essa transformação, esse crescimento, para essa evolução pessoal nele. Você é o único que fala eu. Então a tua moral, ela pode ser caída enquanto tu falar. A moral do meu eu, ela pode ser caída. A minha criatividade pode ser destrutiva. A minha religiosidade pode ser perversa. A minha racionalidade pode ser usada para perversidade. Ou seja, o meu eu, ele é canalizado e identificado com uma natureza que é caída. Agora, eu sou chamado a desenvolver um novo eu, que se identifica com Cristo. Exato. É isso que eu te falo. A consciência é o que nos identifica, na minha opinião, com a imagem e semelhança de Deus. Porque é o eu eterno. Agora, eu pergunto, é possível desenvolver essa consciência sem nascer de novo? Não, nunca. Jamais, pô. Tu só vai desenvolver justamente porque nasceu de novo. A pergunta é, quem tá nascendo de novo? Aonde tá nascendo de novo? Aí eu deixo isso com Deus, entendeu? Esse é o meu ponto. Eu deixo com Deus. Porque essa talvez seja a pergunta de $1 milhão de fato, do tipo... Quem tá nascendo de novo? Eu não sei. Porque eu só posso dizer, Júlio, aquilo que eu vivo. Sim. Eu não tenho como extrapolar além da minha própria experiência, tá ligado? E porque eu vivo e eu experimento, eu posso acreditar e ter esperança de que outros também experimentarão ou experimentam. E aí eu ter esse bom desejo. Mas a questão toda é que, enquanto... E aí é um discurso que não acontece na igreja. Essa é a minha visão, né? Grosso modo. Que é saber exatamente o que é morrer para si mesmo. Uai, é morrer para quem? Pro meu eu. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. O que é isso? É deixar de fazer o que eu gosto? Só isso? É isso? O que é? O negar a si mesmo é muito mais profundo. Porque tem raízes mais em relação a, como eu te falei, emoções, desejos... É muito mais profundamente filosófico quando você avalia do tipo, o que é morrer? O que é negar a mim? O que é morrer? Irmão, pensa assim comigo, ó. Cara, isso aí dá nó na cabeça, né? Eu falei ontem pro professor Flávio Júnior, que teve aqui. Flávio Júnior, um grande homem, teve aqui. Eu falei pra ele, professor, é muito louco a vida, né? Mas pensa comigo, se a gente fosse morrer amanhã, todos os problemas que a gente tem hoje não são nada. Não são nada. Então, pelo que a gente vive? Ou pelo que nos preocupamos? O que carregamos que de fato é eterno? Aqui eu começo a descobrir se eu realmente estou morto para mim mesmo e vivo para Deus. Pergunta. Não sei se você vai entender onde eu quero chegar, mas é possível morrer para mim mesmo por iniciativa própria? Vamos falar nisso num próximo programa. Você que nos acompanhou até aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilhe, deixe um comentário carinhoso. Júlio, ó, top, o cara manja muito, tá me ensinando tudo. Pra hatear alguém? Pode me hatear, não tem problema, tô acostumado, porém saiba qual é o objetivo. Cara, abra seu coração, Jesus te ama, a vida é linda. É uma dádiva. Resplandeça a luz do Senhor. A gente não pode colocar a luz debaixo de uma cama. A gente tem que colocá-la no alto da casa para que tudo seja iluminado. Ilumina os teus olhos. Se teus olhos forem bons, tudo é bom. É isso. Ame. Ame com o máximo vigor todos os dias da tua vida. A vida é um entusiasmo maravilhoso que brota no nosso peito e irradia para todo mundo. Um beijo. E se você estiver vivendo momentos difíceis, o choro dura uma noite. Eu não sei quanto tempo pode durar essa noite, mas eu tenho certeza que a alegria ela sempre vem pela manhã. Fé e esperanças vão passar, mas o amor ele permanece. Você é amada, amado. Guarda isso no teu peito. Deus ele está em você, ele ama você, ele é um com você. Se desprenda um pouco. Acredite e se entregue no amor, porque a vida vale a pena. Um beijo, até o próximo programa. Valeu! Você já conhece a Brain Juice? Essa empresa que eu tenho um enorme carinho foi a nossa primeira patrocinadora do canal. E eles inovaram desde sempre com os famosos cogumelos, extrato concentrado de cogumelo, um super alimento, os melhores do mundo para imunidade com reishi, cordíceps, foco e cognição, e o Lion's Money, o mais famoso para a memória, o mais utilizado no mundo para a memória. Agora eles inovam novamente.
e entregam com mais de 15 ingredientes, um detox natural sabor abacaxi com hortelã, uma delícia, e um termogênico excelente para a saúde cardíaca, com ingredientes naturais como beterraba, chá verde, cúrcuma, hibisco. Excelente produto. Eu confio na Brain Juice. Entre no site deles, digite lá o cupom IRON10, ganhe seu desconto e tenha suplementação de verdade.